sei vocês, mas desde criança eu tive uma dúvida: quem realmente havia escrevido a Bíblia? Se foram os seres humanos? Desde criança eu tive essa curiosidade e nunca consegui entender muito bem essa relação humana com uma divindade. Cheguei a imaginar também que Deus havia descido na Terra e ditado as palavras que estão escritas ali na Bíblia. Eu não sei se algum de vocês já tiveram esse pensamento também. Mas a resposta correta é que a Bíblia ela não foi escrita por somente um autor. Durante milênios, né, durante os anos aí, durante séculos, ela foi escrita por diversos autores, até milhares diferentes, e que, segundo a igreja, eles são inspirados pelo Espírito Santo, por Deus. E cada autor da Bíblia, eles foram escrevendo inseridos em seus contextos, né, da sua época, do momento, na linguagem, de acordo com a sociedade que eles viviam ali naquele momento. Se assim como eu, você se interessa por esses assuntos, por essas curiosidades, já deixa aí uma curtida e também não esquece de seguir o canal, que já vai me fortalecer bastante, me ajudar aí nesse canal novo. O que na verdade aconteceu? Como eu tinha dito no começo do vídeo, grande parte das pessoas acreditam que Deus ditou tudo o que está escrito ali. Mas a grande verdade é que durante os anos a Bíblia ela foi escrita por pessoas diferentes, em línguas diferentes e com objetivos diferentes. Que objetivos eram esses? Era de acordo com as necessidades da época, do contexto que aqueles escritores viviam na época, da situação que ele vivia na época. Ou seja, a Bíblia ela é uma biblioteca e não um livro único. A Bíblia, na verdade, é um conjunto de livros, né, que foi juntado ali em determinada época e contexto e se transformou em tudo isso que a gente conhece hoje. Os autores principais dos primeiros livros, que no caso é o Antigo Testamento, é o Moisés, né? Moisés ali é considerado um dos principais autores, principalmente da Torá, ali no compilado dos primeiros livros, ali Gênesis, Êxodos. Também temos os reis e líderes que escreveram a Bíblia ali, nos primeiros livros do Antigo Testamento, como Davi, Salomão. Além disso, tiveram os profetas, como Isaías, Ezequiel, Jeremias. Mas aqui entra um ponto importante, que diversos estudiosos, né, é consenso que esses livros eles foram durante os anos editados, compilado não somente por uma pessoa específica, mas por várias pessoas em situações e épocas diferentes. Temos o exemplo do Pentateuco, que pode ser um compilado de diversos livros, né, que foram ali se reunindo ao longo do tempo. Agora, no Novo Testamento, temos os evangelhos e as cartas que foram escritas ali logo nos primeiros livros do Novo Testamento, foi Mateus, Marcos, Lucas e João. Também temos as cartas de Paulo, que foram escritas por Paulo, e também temos os outros líderes religiosos, como Pedro, Lucas. Mas pode ser que esses textos não foram escritos exatamente por essas pessoas, podem ter sido escritas por seguidores ou discípulos. Mas quem exatamente decidiu o que entra na Bíblia? E é aqui que entra um ponto-chave, porque a Bíblia, ela não caiu simplesmente pronta do céu. Ela foi, ao longo dos séculos, se formando, foi um compilado de vários livros, como eu havia dito no início do vídeo, e ela foi sendo construída ou montada de acordo com o termo que você achar melhor, principalmente por líderes religiosos que foram decidindo o que ficava e o que saía, o que era importante e o que não era importante ficar. Então, existia alguns critérios que eram utilizados para decidir quais livros eram considerados oficiais e que entravam na Bíblia ou não, como a coerência com a doutrina religiosa daquela época, e que muitas delas perpetuam até hoje, o uso nas igrejas e também a origem apostólica. Tudo isso tornou-se o cânon bíblico como conhecemos hoje. Segundo a visão religiosa, Deus inspirou humanos, ou seja, Deus inspirou autores humanos a escrever a Bíblia. Foi uma inspiração divina. Já para o lado acadêmico,
o lado dos estudiosos, foram diversos autores que escreveram de acordo com os interesses da época, de acordo com contextos em que eles viviam, de acordo com as suas doutrinas, com a cultura local, com seus objetivos. Mas aqui o objetivo não é estragar a fé de ninguém, não é atrapalhar a crença de ninguém, ou fazer alguém acreditar ou desacreditar na Bíblia ou em Deus. O objetivo aqui é mostrar as diferentes visões que existem, né? Elas não deixam de existir, o lado religioso e o lado dos estudiosos. Nenhuma delas desmente a outra. E o objetivo aqui não é dizer quem está certo, quem está errado. Inspirados ou não, um fato é que a Bíblia realmente ela foi escrita por diversos autores diferentes ao longo do século. À medida que você vai lendo a Bíblia, desde ali do Antigo Testamento ao Novo Testamento, você consegue perceber os contextos, né? À medida que vai lendo, você consegue perceber os contextos diferentes, a cultura daquela época, como vivia a sociedade, quais eram os costumes. Outro fato curioso é que esses livros, eles eram separados, eles andaram por aí por vários anos e os líderes religiosos que foram responsáveis por juntar todos esses livros e colocá-los em uma sequência para chegar ao que a gente conhece hoje.